esse menino estava de moto. Você sabia que o cara era roubado? Nem sabia que tinha esse negócio nessa placa. O jovem, de apenas 19 anos, foi preso em flagrante por receptação de carro roubado. Para o juiz, ele disse que pegou o veículo emprestado e não sabia que se tratava de um roubo. Foi a primeira vez que o serralheiro, que está prestes a ser pai, foi preso. Na audiência, a mulher dele, que tem apenas 17 anos, não escondia a ansiedade. Depois de alguns minutos, a decisão que a nova família esperava. O senhor vai poder ficar em liberdade aguardando a conclusão da investigação. Muito obrigado. Felicidade, tudo bom. Vamos lá, juiz, meu jovem. Este outro homem invadiu uma clínica médica para roubar uma televisão. Agrediu um dos médicos e acabou fugindo, deixando o aparelho para trás. Mas foi preso horas depois pela Polícia Militar. O Ministério Público pediu que ele continuasse preso, pois já tem 3 condenações por roubos e estava em liberdade condicional ao praticar o crime. Mas ele conseguiu escapar do flagrante. Vai poder aguardar aqui a investigação em liberdade, porque não foi preso no local e nem estava carregando nada da vítima. Porque se tivesse sido preso no local ou com algum objeto da vítima, o senhor não ia sair em liberdade e ia ficar preso preventivamente. O senhor está de livramento condicional, perde acabar com suas penas, tem que mudar de atitude, meu jovem. Tem que mudar de vida para não ficar, retornar e cumprir de novo pena em regime fechado. É isso que eu quero pro senhor? A mulher, que prefere não mostrar o rosto, é mãe de um jovem de 18 anos, preso por tráfico. Ele é jovem, tem uma vida toda pela frente e vou lutar por ele até o fim, né? Porque como mãe eu tenho que lutar por ele, né? Ele é meu filho, eu amo ele, do fundo do meu coração. E é isso que eu pretendo hoje aqui. Minutos depois, ela voltou aliviada para casa junto com o filho. Nossa equipe encontrou essas pessoas durante uma tarde na 7ª Vara Criminal de Goiânia. É lá que acontecem as chamadas audiências de custódia, de segunda a sexta-feira. A rotina é a mesma desde agosto do ano passado, depois que o Conselho Nacional de Justiça determinou que toda pessoa presa em flagrante fosse apresentada a um juiz no prazo de até 24 horas após a prisão, para que então a Justiça definisse se ela poderia ou não responder pelo crime praticado em liberdade. Ao longo de um ano, quase 4.000 pessoas passaram aqui pelos corredores do Fórum Criminal de Goiânia e 40% delas saíram daqui livres para responder pelos crimes praticados. Entre os crimes mais comuns estão os furtos, roubos, receptação, ameaças e até tráfico. Este advogado já defendeu quase 50 pessoas que passaram pelas audiências. Desta vez, o cliente é um homem preso por agredir a ex-mulher. Você acha que ele se encaixa no perfil de uma pessoa que pode responder em liberdade? Com certeza, com certeza. A expectativa é muito boa, né? Porém, nós não antecipamos nada, porque respeitamos, é claro, primeiramente a decisão judicial, né? Mas ele é uma pessoa de boa índole, uma pessoa que trabalha e teve esse contratempo na vida, né? Uma pesquisa feita no começo do mês pelo Instituto Paraná ouviu 680 pessoas em Goiânia e levantou que 85,6% dos entrevistados têm a sensação de que a polícia prende, mas a justiça solta e a violência continua. Nas ruas, nossa equipe confirmou esse sentimento. Hoje a pessoa mata, rouba, entra na cadeia, no outro dia já está solto. Como é que o senhor se sente diante disso? A insegurança, muito inseguro. Você não sai de casa, não sabe se você vai voltar vivo. Infelizmente é assim. Prende, vai ver, tem uma ficha do tamanho de 5 metros, de sei quantas passagens. Aí ele sai rindo da nossa cara pela porta da frente, é horrível. A polícia faz a parte dela, sim. A justiça que deixa passar em branco. É assim que acontece, inclusive meu esposo tem um mercado na região do UFG e por diversas vezes ele já sofreu assalto, justamente por isso. As pessoas são pegas pelas polícias, são presas e depois acaba que daqui amanhã ou depois solta e volta para a bandidagem. As audiências de custódia estariam no centro do descontentamento, já que permitem que criminosos respondam aos processos em liberdade, em prisão domiciliar ou usando tornozeleiras eletrônicas.
O assunto levanta polêmica também entre as forças de segurança. O Sindicato dos Delegados do Estado de Goiás é contra a medida e acredita que a única função das audiências é esvaziar presídios. Não passa de uma medida do Poder Executivo e do CNJ, Poder Executivo Federal e do CNJ, como uma política de desencarceramento para desafogar o acúmulo de presos dentro dos presídios. Para o policial, tem sido muito ruim. Ele desmotiva e desencoraja o policial na sua missão de proteger a sociedade e prender imediatamente em flagrante o autor do crime, porque na audiência de custódia, ele deixa de ser um agente protetor social para ser aquele que será questionado pelo próprio Estado. Este ano, a Polícia Civil prendeu 3.310 pessoas de janeiro a agosto. Só no mês de maio foram cumpridos 721 mandados de prisão na Operação Xadrez Merecido, o que daria em média quase uma prisão a cada hora. Nós temos um caso específico de um rapaz que completou 20 anos, que foi preso por roubo a banco e que dentro de 2 anos ele foi preso 5 vezes. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós vamos prendê-lo quantas vezes for necessário. O trabalho da Polícia Militar também foi intenso. De janeiro a agosto, a PM prendeu 3.214 foragidos, 1.169 deles em Goiânia. O trabalho das polícias refletiu em queda no número de algumas ocorrências. O número de roubos a residências passou de 496 em janeiro para 375 no mês de agosto. O de homicídios caiu de 250 para 181 no mesmo período. O roubo de veículos caiu de 1.812 para 1.310. O roubo a comércio foi de 965 casos registrados em janeiro para 722 em agosto. Os casos de latrocínio, que chegaram a 29 em fevereiro, caíram para 12 em agosto. Segundo o comando da Polícia Militar, a soltura de presos não diminui o empenho dos policiais. O que nós temos é retrabalho. Isso sim acontece. Você ter que fazer novamente aquilo que você já fez. Se essas pessoas tivessem uma punição mais rigorosa, passassem mais tempo realmente dentro da cadeia, cumprindo uma pena, o trabalho da polícia poderia ser otimizado de outras formas? Com certeza. É aquilo que todos nós esperamos. Nós esperamos que haja um sistema penal mais forte, mais duro. Nós desejamos que aquele que comete o seu delito, que comete um crime, que ele possa responder por isso de forma dura, mas dentro da legislação, e que passe, com certeza, se for reclusão, que ele fique de fato recluso. Apenas 4 dias depois de conseguir a liberdade provisória, em uma audiência de custódia, um morador de rua rompeu a tornozeleira eletrônica que estava usando, estuprou uma mulher de 55 anos de idade e ainda roubou o dinheiro da vítima. Este homem já tinha 5 condenações por crimes parecidos. E são situações como esta que fazem com que cada vez mais cresça o número de críticas contra as audiências de custódia. O vice-presidente do Tribunal de Justiça explica que as audiências fazem parte do cumprimento de um tratado internacional e considera como um instrumento de humanização do processo de execução penal. Segundo ele, a reincidência entre os presos que conseguiram a liberdade é de menos de 3%. O maior benefício, então, é que essa decisão ela é proferida mais rapidamente e essa pessoa não costuma fazer aquilo que se costuma chamar popularmente de estágio do crime, né? Ou seja, demorar para ser solta quando o crime é de menor gravidade, e aí nós teríamos uma situação em que essa pessoa acaba se graduando dentro dos estabelecimentos penais, estabelecimento penitenciário, e sai muito pior do que entrou. O governador em exercício e secretário de Segurança Pública, José Eliton, entende que a falta de vagas em presídios acaba obrigando a justiça a tomar medidas assim. O que nós temos que ter é uma legislação dura, onde aquele que cometa crime fique na cadeia. Mas para ele ficar na cadeia, você precisa ter número de vagas adequado, um sistema penitenciário adequado, e aí é importante você discutir novas alternativas para a construção e gestão das unidades prisionais. Em Goiás, nós temos feito um esforço muito grande nessa área. Estamos construindo nesse
nesse momento, 5 unidades prisionais com recursos diretos ou com recursos provenientes de convênios com o Ministério da Justiça. E estamos construindo mais um outro, devemos iniciar agora em Senador Canedo, que é uma primeira experiência, onde une esforços do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade privada, do município local e do Estado, para construir uma unidade prisional. O juiz da Vara de Execuções Penais explica que a Justiça cumpre o papel dela e por isso mesmo os presídios estariam lotados. A Justiça não solta muito, como muitos alegam. Até porque, se soltasse muito, nós tínhamos presídios com vagas ociosas. E creio eu que não apenas em Goiânia, mas em muitas capitais, nos rincões deste país, os presídios estão superlotados. Então, porque a Justiça está mantendo muitas pessoas ali dentro. Mas ele concorda que, em alguns casos, a lei facilita que o criminoso passe menos tempo atrás das grades, ao permitir a progressão de regimes e também a redução de tempo de cumprimento da pena. No caso de roubos, com uso de violência, por exemplo, um preso condenado a 9 anos de cadeia pode acabar ficando apenas 1 ano e meio preso, cumprindo somente 1/6 da pena. E no semiaberto, ele tem uma facilidade muito grande de fugir e muitos voltam a delinquir. E se ele volta a praticar crime e novamente é condenado, essa nova condenação soma com o restante da anterior e aí basta ele cumprir de novo 1/6. Então ele sai 2, 3, 4, 5 vezes e ele terá que cumprir 1/6. Deveria a legislação ser alterada para nos crimes não hediondos, em se tratando de reincidente, ele ficar um pouco mais.